Bem-vindo, amigo, amiga que está aqui aprendendo no curso de Pastor Online os primeiros princípios para poder exercer esse lindo ministério. Eu agradeço a todas as pessoas que estes dias entraram em contato com nós por WhatsApp, que estiveram aí pedindo mais informação sobre este primeiro conceito que transmitimos na primeira classe do curso de Pastor Online. Muita gente agradecendo a lo que Deus revelou através desta primeira classe, onde aprendimos que o primeiro atributo de uma pessoa que deseja ser pastor é ser servo. Se uma pessoa quer ser pastor, em primeiro lugar, deve pedir o coração de servo. Vamos fazer um repasso rapidito em alguns textos bíblicos que já hemos lido acá, porque isso nos ajudará. Então, Romanos capítulo 1, onde Pablo dijo, ¿no?, que antes de ele ser chamado para ser apóstolo, ele se apresenta como servo de Jesucristo. Também Isaías capítulo 42, quando Deus apresentando Jesus através do profeta Isaías, disse: "He aqui mi servo". Tudo isso são demonstrações de que para poder chegar a ocupar um posto ministerial, a primeira coisa que deve perguntar a si mesmo é: eu estou listo para servir? Eu tenho a madurez, eu tenho essa capacidade de servir, ou a mim me gusta ser servido? Porque há gente que pensa que ser pastor é ter servos à sua disposição para ser o que eles querem. Não, ao contrário. Ser um pastor é você estar à disposição da gente para servir, para orientar o afligido, para orar ao enfermo, para transmitir paz a um atormentado. Quantas vezes, estando na igreja, hemos recebido pessoas que estavam a ponto de quitar-se a vida, de cometer um delito, gente que muitas vezes chega delante de nós allá, tomada por uma fúria ou mesmo por um espírito malo, e nós devemos estar ali para servir. Servir aquele que chega com aí um bom perfume, com uma boa roupa, mas também aquele que chega maloliente, que vino de la calle, muitas vezes necessitando que alguém ore por ele. Ser pastor é servir. Servir a pobres e ricos, homens, mulheres, ancianos, jovens, chicos, é servir, 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 servir. Uma vez que nós já aprendimos, vimos aquele hermoso testemunho do Dr. R. Soares, que nos contava como ele deixou todo seu sonho de ser médico para servir, para ser um pastor, que isso te vaya como que guiando, alumbrando, para que você também possa um dia tomar essa decisão. Uma decisão que tem que ser tomada sem marcha atrás. Não podemos, depois que tomamos a decisão de ser um pastor, de servir em um ministério, depois dizer, não era bem isso. A carreira de pastor não é como a carreira da universidade, da faculdade, em que ingressa e, eu estudei 2 anos de engenharia, mas eu não quero ser engenheiro, eu vou agora entrar na faculdade de medicina. Eu estudo 1 ano de medicina, eu não quero ser médico, eu vou ser periodista. Não. Em la obra de Deus, é sim, não. O que passa disso é del maligno. Por isso, antes de tomar a decisão para tornar-se um ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesucristo, eu te desafio a pensar, reflexionar, conhecer bem a terra em que você vai estar pisando, para que você não venha depois ser surpreendido
e se amedrente, se tome de uma timidez, uma vergonha, não. Deus te vai preparar, Deus te vai capacitar. E para isso estamos. Nós outros, pastores da Igreja Internacional de Sevilla, aqui estamos no curso de pastor online para ajudar. Se você que quer ser pastor acá em nosso ministério, você que deseja exercer o pastoreado em outro ministério também, logicamente desde que seja bajo a supervisão de outro pastor, de um ministério sério. Nunca se aventure a meter-se a ser um pastor de uma maneira aí solitária, vamos dizer assim. Porque aquele que se separa, aquele que busca aí fazer as coisas separadas do corpo de Cristo, esse, a Bíblia habla que vai contra a sabedoria. Este terminará, como Jesus dijo, não? Em vez de juntar, este vai esparramar. Mas voltando ao tema que estamos estudando, a matéria é servo, ser servo. Quando acá em Isaías 42, o Senhor colocou Jesus como servo, Ele nos deu umas informações que te vão ajudar. Disse assim: He aqui mi servo, eu le sostendré, mi escorrido. Mira aqui, não é você que decide, eu vou ser um pastor. É Deus que te chama, que te corre e que diz: tu vas a ser um pastor. E Deus assume um compromisso de sostener esta pessoa, de sostenerla em todo o tempo. Isso é algo lindo, esse cuidado de Deus. Quando você é escolhido por Deus para exercer o ministério, você não está mais bajo aí o respaldo humano. Você vai ser sostenido pela própria mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso é algo muito lindo, o que eu te estou dizendo, para que você possa entender o grado de confiança que Deus deposita e o compromisso que Deus tem com quem Ele chama. E uma coisa muito linda que devemos pensar é como que Deus escolhe. É de lá nada, Deus de repente mira para um e diz: bueno, me gustou tus ojos, me gustou tu cabelo, eu te digo, tu vas ser pastor. Não. Me gustou tu voz? Nada. Não é desta forma que Deus vai elegir você para o pastoreado. Tanto assim que uno nunca deve deixar-se inibir-se e dizer: eu não tenho uma boa aparência, pastor. Eu não sei falar bem. Pastor Anselmo, me gostaria muito ser um pastor, mas quando eu me miro no espejo, eu vejo que não tenho uma boa aparência. Nunca deixe entrar esses complexos em seu coração. Porque Deus pode usar você que é flaquito, você que é gordito, você que é bajito, você que parece mais um jogador de basquetebol aí da NBA, de tão alto que você é. Deus usa a todos, homens, mulheres, jovens, ancianos. Não deixe entrar em seu coração nenhuma espécie de complexo, porque Deus não mira o exterior, Deus mira o coração. Você que está aqui na segunda classe do curso de Pastor Online, hoje decida olvidar-se de los obstáculos, de que a gente não te vai aceitar como pastor por sua aparência, por su gênero, por su edad. Quite estas verdadeiras trabas. Deus te está dizendo: se eu te escolhi, eu te vou a sostener. Agora, como que Deus vai elegir? Deus ele vai como que escudriñando, conhecendo a persona. E não é adentro da igreja.
Deus vai ver como você serve sua família, como você serve seu jefe, como você serve aí seu prójimo, seu semelhante. Você entende que Deus vai como que mirando. Como que você trabalha? Você é um mecânico, é um albañil, você é um docente, você é médico, você é uma pessoa que trabalha em uma farmácia, você é um estudante. Deus vai mirando a todo. Deus vai mirando a todo. E quando Deus identifica um servo, é aí que Deus é atraído a esta pessoa para ungí-la como pastor. Foi assim com Davi, foi assim com Moisés, e será assim sempre. Deus primeiro vai ver você fora da igreja. Como é seu comportamento? Como é sua atitude? Como você reacciona quando está delante de uma pessoa que te pede ajuda? Como que você atua quando você está em seu trabalho com seu jefe? Você tem um coração de servo? Porque aí está o ponto aonde Deus te vai examinar. Deus te vai examinar afuera da igreja em primeiro lugar. Porque há muitas pessoas que pensam que se vão bem dentro da igreja, se são muito obedientes ao pastor, à esposa do pastor, ao apóstolo, ao evangelista, ao reverendo, ao não sei quem esta pessoa. Mas quem é você afuera? Quem é você afuera da igreja? Você é um bom trabalhador, um bom profissional? Se você mira para uma das eleições que Jesus hizo, quando Jesus elegeu, por exemplo, a Pedro. Pedro era um homem que trabalhava, que servia. Mira que ele passou toda a noite no mar pescando, sem conseguir absolutamente nada, e ele não voltou antes de amanhecer o dia. Ou seja, Pedro era um bom servo. Tão bom que quando ele chegou por la manhã, Jesus o encontrou lavando as redes. Era um homem prolijo em lo que hacía. Não era um homem que deixava as redes sucias para solo receber por la noite. Imagine, uma pessoa passar toda a noite no mar pescando. Ele deveria chegar cansado, agotado por la manhã. Mas Pedro era um trabalhador, um servo. Ele estava já lavando as redes. Jesus, uma vez mais, essa história depois você pode ler melhor em Lucas capítulo 5. Depois, Jesus pediu a ele a barca para poder ingressar. Pedro poderia dizer: Jesus, busque outra barca. Eu estuve uma mala noite, não consegui nada, me vou a descansar. Estou em um mal dia. Não. Pedro não solamente prestou a barca para Jesus, como também se quedou na barca junto com Jesus, aun estando cansado, estava ali disposto a servir. Jesus sabia, Pedro tinha outros problemas, muitas debilidades, muitas falhas, tanto assim que depois do milagre da grande pesca, Pedro chegou a dizer: eu sou um homem pecador, aléjate de mim. ¿Por quê? Porque Pedro sabia que tinha muitos desperfeitos, muitas falhas. Mas Pedro era servo. E por isso ele foi elegido. Ele foi elegido porque ele tinha esse coração de servo. E quando Jesus disse a ele: agora vamos mar adentro e vamos tirar a rede para pescar, que hizo Pedro? Pedro não disse: estou cansado. Não. Pedro disse: eu trabalhei toda a noite. Eu não consegui nada. Mas porque tu me mandas. Ou seja, em outras palavras, porque eu sou tu servo, eu me vou. E ele se foi. E conseguiu aquela grande pesca. Que coisa linda, que milagre maravilhoso, não?
E mis amados, ustedes que hacen parte desse grupo tão lindo, tão hermoso, que eu felicito, a fé, a dedicação de ustedes esses dias, ustedes que estão muito interessados, participando ativamente desse curso de pastor online, por WhatsApp, por e-mail, em nossos chats, você está se comunicando, você está descobrindo, você está encendendo essa chama, essa paixão por fazer a obra de Deus. É muito lindo saber que você está recebendo de Deus esse coração de servo também. Você, como Pedro, vai ser essa pessoa que vai estar disposta a dizer-me aqui, a estar allí para trabalhar, para servir ao Senhor. Me gostaria, neste momento em que você está entendendo como que Deus vai elegir a pessoa, não? Deus vai mirando para você fora da igreja. Como é seu comportamento, sua atitude fora. De aí Deus vai vendo se você tem um coração de servo. Talvez agora muitos estão dizendo, pastor, agora eu entendo por que Deus me elegeu. Porque eu sou assim, Papa. Eu sou servo. Eu tenho isso dentro de mim. Talvez desde chico você já servia seus irmãos. Já servia seu papá, sua mamá, os outros irmãos que estavam jogando a pelota ou jogando com as amigas. E você era aquela pessoa que estava ali servindo seu papá e sua mamá. Assim Deus elige os pastores. E Ele está eligindo muitos estes dias. Me gostaria que você pudesse agora, nesse momento de la classe, que você pudesse ver um pedacito aí de uma prédica do Dr. Soares, porque, como eu digo, eu quero extrair ao máximo neste curso os dones e a sabedoria que o Dr. Soares tem para pastorear, para transmitir vida à gente a través da palavra, porque são 40 anos, 4 décadas predicando a palavra de Deus em todo o mundo, e esse trabalho ha produzido frutos que são incontestáveis. Frutos que nadie pode dizer não são verdadeiros, frutos permanentes, miles e miles de conversões. Por isso, se queremos aprender a pastorear, temos que aprender com quem de hecho tem um fruto verdadeiro. Vamos ver um pouquinho aí desse momento precioso em que Deus usou o Dr. R. Soares. Es muy bueno estar aquí en la casa de Dios. Es una alegría hacer un culto más y en cada culto uno se renueva, Dios da más energía, Dios bendice y este culto también será una bendición. En otros cultos hablamos de Josué. Empezamos en el capítulo 8, pasamos al 14, 18 y ahora seguiremos en el capítulo 24. Y hay muchas palabras buenas. En el capítulo 24, en el versículo número 31, tenemos una palabra especial que ya vimos en el capítulo 24 a partir del versículo 14, donde encontramos 15 veces citado el verbo servir, en las más diversas inflexiones de ese verbo. Y en el versículo 31 dice así: Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Aquí tenemos varios temas para estudiar. Ya hemos visto que servir a Dios no se compara en nada a lo que pasa en las religiones de todo el mundo. En ellas servir es una clase de esclavitud. Y servir en el Evangelio no tiene nada de esclavitud. Ni los que están en el ministerio son esclavos. No, son personas libres que tienen el privilegio de predicar la palabra de Dios. Claro que ellos tienen que consagrarse, de buscar al Señor Dios, preparar los mensajes, tienen más cosas que el resto de la gente. Pero Dios es tan bueno que hasta en eso nos ayuda. Servir a Dios es apropiarse de las bendiciones que el Señor le dio y seguir manteniendo esas bendiciones. Josué hizo un pacto con ellos en el que ellos servirían al Señor. En otro culto vimos los versículos 19 y 20 que dicen: Entonces Josué dijo al pueblo:
No podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, entonces Dios no perdona las rebeliones y pecados. Si dejamos al Señor y servimos a dioses ajenos, ponga atención a esta palabra. Usted empieza con una inspiración maligna y no sabe que por detrás de esa inspiración, o se le olvidó, hay una fuerza diabólica, que es como un dios pero del mundo infernal. Y entonces usted pasa a servir a ese dios ajeno, le ofrece culto, obedece a los instintos de las tentaciones que trae. Usted cae en rebeldía y pecado y Dios no lo perdona. Pero, doctor Suárez, no está escrito que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar, siempre que usted esté procurando servir a Dios. Por eso aquel que come de la mesa del Señor y del lado del demonio, no será perdonado. Y dice más aún, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien. O sea, después que Dios ha hecho tanto bien, le dio la salvación, el Señor se volverá y le hará el mal a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene dioses ajenos, el Dios de la vanidad, de la presunción, de querer ser lo que no es, de querer ser mejor que los demás, a veces hasta con pensamientos inmundos, acciones erradas, y por eso usted pierde completamente la bendición. Josué enseñó y lo probó. Pasemos al versículo para verlo, el 31. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué. ¡Qué lindo, hermanos! Mientras Josué estuvo vivo, Israel fue una bendición. Buscaron las bendiciones, la tierra que Dios les había dado, protegió aquella tierra. La palabra fue servir a Dios. Si usted también hace eso, entendió que Dios quiere prosperarlo, que Dios quiere sanarlo, que Dios quiere darle una solución a su problema conyugal, que Dios quiere hacer de usted una bendición. Y si usted recibe esa iluminación, la resguarda, determina y la toma, entonces servirá a Dios durante toda su trayectoria. Josué era el líder, les enseñó, y su pueblo siguió la palabra de Dios. Yo no soy su líder. Su líder es el Espíritu Santo de Dios. Ahora no es un hombre el que dirige la obra de Dios. El Señor Espíritu Santo nos dirige y nos usa. Entonces, durante toda su existencia en la tierra no habrá interrupción. Usted servirá al Señor Dios, va a disfrutar la prosperidad, la cura, la santidad, una vida limpia, una mirada dulce, santa y mucho más, con un corazón que verdaderamente ama a Dios. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué. Y tenemos más aún, y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Estos hombres anduvieron con Josué, y ellos aprendieron con Josué, y ellos continuaron enseñando al pueblo por mucho tiempo, e Israel estaba sirviendo a Dios. Israel estaba aprendiendo. Cuando el predicador cambia la palabra de Dios por cualquier motivo, entonces él, en beneficio propio, o no sé, el demonio se le metió en la cabeza y saca a la gente de la palabra, la gente pierde la bendición de Dios. Sabiendo eso, que nuestro único pastor es Jesús, que es el Espíritu Santo que hoy nos conduce en la palabra, Él jamás hará una maldad, Él jamás cambiará la palabra de Dios. Por eso usted puede estar seguro y determinar: yo voy a servir al Señor Dios durante todos los días de mi vida. Y dice más: y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. El hombre de Dios, usted, yo, toda persona que es de Dios, si es fiel a Dios después que haya partido, porque un día todos partiremos, todos los que estamos aquí, si Jesús no volvió, pasará por el camino normal de toda la tierra. Nace, la florcita se abre, es bonita, después se va cerrando y hasta que un día parte. Como partieron nuestros padres, partiremos nosotros, nuestros hijos crecerán y llegará ese momento, todos vamos a partir. Pero cuando una persona es de Dios, ella deja que el entendimiento, la enseñanza, continúe siendo una bendición para todo el mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13 o 14, ya lo confirmo rapidísimo.
capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, sí, capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, en mayúsculas el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué cosa linda! Bienaventurados aquellos que perseveraron, sirviendo a Cristo, y murieron en el Señor. Ellos tendrán una eternidad feliz, alegre, estarán siempre al lado de Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Cuidado para que usted no muera sin el Señor. Pobre de usted. La palabra dice que si una persona hace el bien muchos años, pero al final ella cae en el mal, si ya cayó, se desvinculó de Dios. Y si otro hace el mal y al final consigue unirse a Dios, ella será bendecida y la otra no. Por eso debemos perseverar hasta el fin. Jesús lo dijo, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ellos dejan el ejemplo y porque sus obras con ellos siguen. Y más allá del ejemplo, también la recompensa de lo que ellos hicieron a favor del Evangelio. Y Jesús dice: cualquiera que dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto, os digo que no perderá su recompensa. Por eso esas obras que nosotros hacemos van a seguirnos, porque son obras hechas en el Señor. La obra hecha fuera del Señor termina en la muerte, pero la que nosotros hacemos, porque el Espíritu de Dios nos dio la capacidad, y si lo hacemos con simplicidad dentro de la palabra, sin que el hombre agregue nada, estas no pueden ser destruidas, porque ellas son parte de Dios. La fe que Dios le da es parte de Dios en su vida. Y cuando usando la fe usted hace la obra, usted puso la parte de Dios en acción. Y esas obras lo seguirán y serán de gran bendición para usted por toda la eternidad. Amados, regresamos acá depois desse lindo e hermoso momento que tuvimos com o Dr. R. Soares, aonde eu aí desafio você a enviar aí en el WhatsApp, en nuestro grupo del curso de Pastor Online, sus comentarios sobre lo que usted entendió, cómo usted tomó el mensaje del Dr. Soares, las anotaciones que usted hizo, ¿no? Los comentarios suyos, porque una de las cosas importantes que un candidato a pastor debe siempre llevar en consideración es que el pastor, cuando está predicando, ni siempre ele tem ideia do alcance de aquele mensaje que está dando. Muitas vezes ele está ministrando e está falando de um tema que para ele parece sencillo, mas quando chega ao ouvido da pessoa que recebe o mensaje, não? Essa comunicação, a interpretação que o Espírito Santo dá a cada um é muito forte, muito distinta muitas vezes, e isso é que hace a palavra de Deus poderosa, porque, como diz em Hebreus capítulo 4, ¿no? Versículo 12, que a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus al ministrar tem esse poder. Por isso nós como pastores nunca podemos estar aí como que tentando colocar algum condimento em cima da palavra de Deus, porque a palavra por si mesma já se acopla a la necessidade de cada um. A palavra de Deus deve ser transmitida, como você vê, Dr. Soares, de uma maneira simples, de uma comunicação sem meter muitas palavras difíceis, complicadas, que pode ser que um grupo de pessoas necessite um dicionário para poder... Não.
La palabra tiene que ser una comunicación eficaz. E aí você está aprendendo, estamos aí, vamos falar mais depois por WhatsApp, fora cá del aula, não? Vamos poder, então, da classe, vamos poder aí comentar, sacar dúvidas, buscar aí entender melhor este ministério glorioso de ser pastor, ter essa comunhão com a palavra de Deus. E nesta primeira disciplina que estamos estudando, aprendendo a ser servo. Servo como foi Pedro. Siervo valiente, siervo que foi conhecido por Jesus muito antes de estar no campo ministerial. Deus te escudrinha, Deus te sondeia e te vê como é você fora da igreja. E de aí Ele vai escolhendo aqueles que Ele vai ungir, aqueles que Ele vai encontrar coração de servo. O coração de servo es el corazón que atrae la unción, que atrae el aceite, que atrae los dones espirituales. Por eso vamos seguir pedindo a Dios, dame un corazón de siervo, Señor. Yo quiero ser siervo. Yo no quiero ser terco, rebelde, soberbio, orgulloso, autoritario. No, yo quiero ser siervo. De esta manera vamos a tener una generación de pastores espetaculares en el futuro. Me gustaría que usted hiciera parte de esa tal vez nueva generación de pastores que Dios está buscando levantar en este siglo, en la Argentina y en todo el mundo, ya que yo sé que muchos que están ahora haciendo ese curso de pastor tal vez serán enviados a muchas naciones. Su mensaje va a llegar a muchos y por eso Dios te está preparando aquí. Después, en la tercera clase vamos a profundizar más y los ejercicios, las lecturas bíblicas, todas las actividades extra clase te estamos enviando por email, por WhatsApp, conforme la vía de comunicación que usted está ahí eligiendo para estar en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo y esté listo para la próxima clase que de hecho te va a abrir mucho más ese entendimiento sobre ser siervo. Dios te bendiga.